Vão transformar o Arrascaeta num ciborgue. Quem para o homem agora? O Flamengo é o primeiro clube da América Latina a usar essa máquina. Agora convido todos vocês da Flamengo TV para vir conhecer um pouco da estrutura e toda a tecnologia que a gente oferece, tanto para reabilitação, prevenção e melhora da performance dos nossos atletas. Saudações RN! Hoje reagiremos sobre o investimento gigantesco no CT do Ninho do Urubu em relação às instalações e explicações sobre as tecnologias e no que isso influencia no desempenho dos nossos atletas rubro-negros. Sou Cláudio Pavanelli, sou fisiologista do exercício. Cheguei no Flamengo em 2011, em janeiro de 2011, e saí em janeiro de 2016. Eu fui para a China, fiquei durante um período na China, depois trabalhar nos Estados Unidos, e depois de 10 anos voltei e agora estou como coordenador de ciência do esporte performance aqui do Flamengo. Caramba, o cara é brabo, hein? Porra! Olha o Ortiz aí. Uma das coisas mais importantes que a gente utiliza são as informações e que todos os profissionais ligados a toda essa área de performance, prevenção e reabilitação, uma dessas formas que a gente tem é um totem, muito simples, todos os atletas vêm. E agora convidando a Flamengo TV, sendo nosso atleta, vai clicar e vai começar um pré-treino e vai responder algumas perguntas. Então eu pergunto para você agora, como é que você está em questão de sono? Você dormiu bem, dormiu mal, como é que tá? De forma geral, tá com algum cansaço muscular, sentindo alguma dificuldade, alguma dor, alguma fadiga? Enfim, todas essas informações são geradas para a gente, disparadas diretamente ou no nosso celular ou em alguns dispositivos que a gente fica para ter reunião, encontros e tomar as melhores decisões para cada atleta. Caramba, vou te falar, hein? Que absurdo isso aí, cara. Naipe Elon Musk. Uma das salas que a gente tem todas as reuniões pré-treino todos os dias, os atletas vão respondendo, como a gente viu nos totens espalhados pelo sem treinamento, e automaticamente a gente vai tendo as respostas direto em relação ao cansaço, sono, nível de estresse do atleta, para que todos os profissionais, qualquer um dessas especialidades, vão absorver essa informação e já começar a ter ação. Então esses questionários e essas informações para todos os atletas é num dia comum. Normalmente, um dia depois de um jogo e 2 dias depois do jogo, tem algumas situações diferentes para os atletas que participaram do jogo. Análise de variabilidade de frequência cardíaca, coleta de análise bioquímica, análise para a gente ver a desidratação do atleta, ou seja, para esses atletas que jogaram algumas informações mais precisas para que seja tomada as ações mais próximas do ideal para cada um desses atletas. Para nós que estamos recebendo essa informação, ela precisa ser precisa e o atleta precisa entender realmente o porquê, para que a gente busca essa informação. A gente sabe que é todo dia uma pergunta, toda hora tem que responder, mas é fundamental para às vezes esse atleta sentir um incômodo ou não dormiu bem por um motivo, o filho está doente, ficou com febre a noite inteira, não dormiu bem, para a gente poder dar essa informação principalmente para toda a comissão técnica e eles tomarem a decisão, hoje como que é o treino? Pô, esse atleta teve essa situação específica, como a gente vai tratar isso? Então a nossa função como comissão, como a parte de comissão técnica é informar o técnico especificamente e seus auxiliares dessas interferências em relação a um atleta e eles vão tomar a melhor decisão em cima de um jogo, um pré-jogo ou o treinamento propriamente dito. Caramba, então quer dizer que, tipo assim, aquele aparelho ali, né, que a gente estava vendo, ele tem a informação de todos os jogadores, identidade de jogadores, aí o jogador seleciona a identidade dele, obviamente, porra, aí ele escolhe se ele tá bem ou não tá no aparelho. Aí vamos supor que ele escolheu que ele tá bem, ou normal, sei lá. A informação ela vai diretamente pro computador dos coordenadores. Não só no computador, como também nos dispositivos móveis. Cara, é uma parada absurda, cara. É um negócio, assim, de maluco. E aí, por meio dessas informações, os caras conseguem trazer o tipo de treino qualificado pro atleta naquele dia. Cara, isso aí porra, não tem como, cara. É um negócio de maluco mesmo. O grande avanço da tecnologia aplicada no esporte, principalmente em relação à performance ou reabilitação, é em ter a precisão e os dados cada vez mais rápidos para que a gente trabalhe. Então cada atleta, no caso o Flamengo TV, tem o seu próprio dispositivo, simplesmente encosta no aparelho, o aparelho já faz a leitura e sabe exatamente
quem que vai estar realizando. Então, se a gente programou o treinamento, já vai aparecer exatamente o que é para ele fazer no dia de hoje, seja pela fisioterapia ou preparação física. Como eu disse anteriormente, a grande diferença da tecnologia, a maioria dos equipamentos aparentemente são exatamente o que a gente encontra na academia convencionais. Alguns aparelhos como esse são específicos para atletas diretamente. Então quer dizer, olha só, cara, que absurdo de tecnologia. O relógio, né, aquele reloginho ali, o atleta ele bota naquele aparelho lá, aparece todas as informações, sabe? O aparelho sabe que é ele, aparece todas as informações de programação de treino pro cara. Então é uma conexão das informações que eles dão lá atrás para essa daí. Eles fazem uma análise e falam, tu treina isso e aquilo e tal, e o cara chega ali, pô, mano, não tem como o cara chegar e falar no jogo importante, falar, porra, no condicionamento ruim. Então, ou o cara escolheu, o jogador escolheu a informação errada ali no aparelho. Por isso que é importante sempre ser correto e verdadeiro consigo mesmo. Se você tá uma merda, tu tem que botar no aparelho lá que tu tá uma merda, irmão. Porque senão tu prejudica todo mundo e se prejudica também. Que fazem a realização do movimento ou de uma corrida, de um arranque, um sprint em alta intensidade. Esses aparelhos na América Latina são os primeiros. Grandes clubes da Europa são alguns apenas que conseguiram com essa nova tecnologia. Então é realmente um privilégio e uma oportunidade da gente estar com tecnologia de ponta à nossa disposição. A grande diferença é que você analisa a aplicação da força em todo o movimento. Então, em cada grau articular, você tem exatamente o que está sendo realizado com a sobrecarga que eu coloco, a velocidade que você imprime o movimento. Então, isso dá ferramentas para a gente trabalhar especificamente. Então, esse é um caso, um movimento específico que você realiza como se fosse um movimento de uma corrida. Você faz, lógico. Caramba, aqui, que maneiro, mano. Fazendo esse movimento, pode ser cruzado, pode ser com as duas pernas juntas ou só uma perna, enfim, depende do que você quer. Tenho todas as análises na minha frente. Esses dados são gerados e são diretamente conectados com o nosso computador para a gente fazer uma análise mais precisa ainda. Caramba, que absurdo! Então esse aparelho, o que ele faz basicamente? Ele analisa a força do jogador, se o jogador tá tendo condicionamento bom, e além de analisar se ele tá conseguindo executar, analisar a intensidade dele, né? O Flamengo ele precisa de jogadores que tenham uma intensidade muito boa. Então o aparelho ele consegue ver se o jogador tá com uma boa intensidade, uma boa força, movimentação, e ele consegue além disso analisar as articulações de cada parte do corpo do cara ali para ver qual parte ele está executando. Por exemplo, se ele tiver que executar uma parte do corpo onde no aparelho ele pede para executar e ele não estiver executando direito, o aparelho vai estar informando, você está executando a parte tal, tu tem que executar essa parte aqui do teu corpo. Aí ele vai lá e corrige isso, né? Cara, bagulho absurdo. Então, depois do atleta responder as perguntas, tiver as primeiras coletas do dia, tá já com o uniforme, tomou seu café da manhã ou o almoço, já vem aqui para a sala de treinamento para iniciar ou pela reabilitação, na parte da fisioterapia, ou diretamente aqui no treinamento, já para preparar o seu organismo para o treinamento que vai ser realizado. Hoje a gente pode afirmar que o Flamengo tem uma estrutura de altíssimo nível que não perde para nenhum clube, seja do futebol americano, do basquete, ou do soccer, ou do próprio futebol da Europa. Mas o mais importante dessa estrutura é oferecer a esses profissionais a ferramenta necessária para eles trabalharem. E esse é um outro ponto fundamental. Os profissionais que estão aqui altamente qualificados para utilizar essa ferramenta em prol do nosso resultado. Brabíssimo, cara. Aqui no GE tem algumas informações, né, do aparelho aí, quanto foi, né, aqui fala, o Flamengo vem investindo em nova aparelhagem de fortalecimento muscular, fisiologia e prevenção de lesões desde o primeiro semestre. Ou seja, os caras estão pelo menos trabalhando para evitar essas lesões, porque o Flamengo teve muita lesão, né, rapaziada, muita lesão durante esse começo desse ano, que prejudicou o Flamengo em diversas partidas. E o ano passado não foi tão diferente não, né, foi bastante gente também. Aí quando adquiriu 12 aparelhos,
aparelhos ao custo de aproximadamente 5 milhões. Caraca. Agora, tendo o Real Madrid como exemplo, o clube comprou 2 Kaiser A300 Runner de última geração pelo valor total de 1.500.000 cada um. Brabo. Aí vem aqui, né, aquilo que ele falou lá no vídeo. A grande diferença é que você analisa a aplicação da força em todo o movimento. Então, cada grau articular, você sabe exatamente o que está sendo realizado. Foi o que eu tinha falado. Cada grau articular do corpo ali, o aparelho ele sabe exatamente aonde está sendo realizado e ele consegue corrigir se o cara estiver fazendo da maneira errada ali, automaticamente, irmão. Então, se ele precisa treinar uma parte do corpo, um articular diferente, porra, ele consegue, entendeu? Regular. Aí ele diz, né? Ele finaliza. Então, isso dá ferramentas pra gente trabalhar especificamente. Exatamente. Ele não precisa trabalhar o corpo todo ali, gastar energia à toa. Ele pode gastar energia só onde precisa. Insider Flá, sabendo de todas essas informações aí, ele meteu essa, irmão. Se liga só. Flamengo comprou uma máquina ultra avançada que custou mais de 5 milhões de reais para aumentar a potência, aceleração e força dos jogadores. Vão transformar o Arrascaeta num ciborgue. Quem para o homem agora? O Flamengo é o primeiro clube da América Latina a usar essa máquina, iguais às que são usadas pelo Real Madrid. Os equipamentos são da marca Kaiser e já chegaram ao ninho do urubu. São específicos para treinos com maior precisão em potência, aceleração e força. Não bastasse ter os melhores jogadores com os maiores salários. Agora o Colossal comprou máquina que vai transformar os craques rubro-negros em ciborgues. O Flamengo segue doutrinando o futebol nas Américas. É o clube a ser espelhado no continente. Deixou ficar bilionário, agora aguenta filhote. Se já não estavam aguentando os jogadores do Colossal ainda em forma humana, imagina agora o malvadão com 11 Schwarzenegger em campo. A máquina custou 5 milhões e 400 mil reais. Se for chorar, manda áudio pra eu colocar como toque no meu celular. Sigam a página. Flamengo tá um absurdo, cara. Flamengo foi um absurdo. Ó, o Flamengo nesse ano foi um absurdo nas contratações e agora melhorando esse CT aí. Putz. Esse ano os jogadores vão voar, irmão. Tem pra ninguém, não. Rapaziada, se vocês gostaram desse conteúdo, dessas informações e dos meus comentários também, deixa o seu like, se inscreve no canal pra que você possa me ajudar. E a pergunta que não quer calar, vocês, torcedores, assim como eu, o que vocês estão achando desse investimento que o Flamengo tá fazendo no CT do Ninho do Urubu? Porque tem muita gente que acha que o Flamengo só tem que investir em jogador e tal, pra que investir nessas paradas todas, mas isso tudo faz a total diferença a longo prazo. Então, deixa a informação, a resposta de vocês.